Você, procurando se aceitar, criou o Movimento Corpo Livre, que hoje tem mais de 550 mil seguidores no Instagram, que já virou marca de roupa, que já virou consultoria. Enfim, foi um desdobramento muito grande. Você vê, muitas vezes, que às vezes os nossos desafios trazem a nossa missão? Com certeza. Eu acho que assim, eu não acredito muito nessa ideia de que a gente tem que passar a vida inteira buscando um propósito. Tá. E eu digo isso porque eu acho que a gente está o tempo inteiro com um pensamento que existe já alguma coisa projetada e que a gente tem que ficar descobrindo. Só que eu acho que a vida ela muda o tempo inteiro. Eu acho que a gente está o tempo inteiro se reconstruindo. Uma coisa que faz sentido para mim hoje não faz sentido mais amanhã. E eu acho que a gente não tem que se culpar nessa história. Eu acho que a gente não tem que se culpar de hoje ter feito sentido para mim uma carreira, por exemplo, que daqui a 2 anos eu falo, nossa, mas não tá mais fazendo, eu não tô mais alinhada com isso. Tudo bem a gente querer mudar. Mas eu acho sim que essas dores, elas são muito particulares, elas são muito individuais. Mas, por exemplo, quando eu comecei na internet, eu comecei porque eu sentia que o que eu passava era só eu que passava, né? A gente tem essa percepção de que as nossas dores, as nossas experiências são muito individuais. Elas não são, né? Muitas outras pessoas passam pelas mesmas coisas. Então eu sinto que quando eu fui pra internet e fui falar sobre esse assunto, muitas outras pessoas apareceram falando que, nossa, mas eu acho que eu também sinto alguma coisa parecida com isso. Então eu acho que essa minha produção, ela foi muito pro lugar de tentar falar do que eu passava, não que eu tivesse uma solução para aquilo, mas eu talvez só pelo fato de eu ser uma pessoa que estava materializando aquela dor, né, e tentando trazer a maneira como eu estava tentando resolver aquilo ali, empoderava outras pessoas a conseguirem fazer a mesma coisa, em buscarem dentro delas ou tentarem buscar no contexto delas como que elas poderiam trabalhar com aquilo ali, né? Então eu sempre entendi que essas minhas vivências, elas iam acabar se tornando um negócio, no sentido de eu não consigo me ver trabalhando com coisas que eu não acredito muito. E eu entendo muito, tem pessoas que hoje têm uma facilidade de, por exemplo, ter essa divisão entre o trabalho e a vida pessoal. Eu não consigo. Eu acho que assim, eu sou muito millennial, entendeu? Acho que prometeram muito pra gente Total. Que o nosso trabalho é salvar a nossa vida. Eu acho que a gente também não tem que entrar tanto nesse lugar. Mas eu não consigo separar as coisas. Pra mim, o que eu penso, o que eu vivo é o que eu trabalho. Aquilo que me dá vontade de acordar de manhã e começar a falar sobre, né? Então eu acho que o Movimento Corpo Livre, ele nasce desse lugar de, depois de muito tempo já desenvolvendo um pouco desse assunto sobre corpo, sobre gênero, que é uma coisa que até que eu não falava tão especificamente antes, porque a minha transição ela foi pública, né? Então assim, eu transicionei durante o momento onde eu já estava na internet. Mas quando eu olho pra trás, eu vejo vários conteúdos que eu já falava disso de uma forma que eu não... Que agora eu tinha consciência. Tinha consciência. Então, eu acho que o Movimento Corpo Livre, ele nasce de uma necessidade de entender que a gente precisa ter mais pessoas falando sobre isso e que a gente precisa também conseguir fazer com que essas ações, elas saiam da dor. Eu acho que a gente reconhecer a dor é importante. Acho que a gente reconhecer as nossas histórias é uma coisa importante. Mas não adianta a gente parar nesse lugar. Não adianta a gente entrar numa Olimpíada do sofrimento, não adianta a gente falar quanto isso é muito difícil se a gente não propõe uma ação prática para isso, né? Então o movimento, eu acho que ele tem um pouco dessa história de tentar sensibilizar pessoas que nunca pensaram sobre esse assunto e também no meio corporativo fazer com que isso possa se tornar uma ação efetiva, né? Fazer com que as empresas elas possam realmente entender o poder da diversidade, o quão importante é, o quão fundamental é, não é mais uma coisa que a gente faz só bonitinha para colocar em relatório. Então são coisas que o movimento nasce, e o meu trabalho também nasce desse lugar, dessa tentativa de vamos fazer coisas que possam realmente mudar a situação e não só ficar pensando num universo utópico. Mas o que a gente pode fazer para mudar? Até o humor, hoje em dia, eu acho que eu faço dessa maneira. Né? Pegar de uma coisa que é fácil das pessoas se conectarem e a partir disso jogar umas sementinhas assim de... Você já pensou dessa maneira, disso aqui de uma maneira... Você faz isso muito bem.